Fala meu amigo torcedor! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começarmos, quero te pedir para clicar aí em curtir e também se inscrever no nosso canal. Fortalece aí, pois assim a corrente rubro-negra vai ficando cada vez mais forte, ajudando nosso Mengão a crescer mais e mais. Confirmou! O Flamengo continua a todo vapor no mercado de transferências, e dessa vez trouxe uma novidade que agitou a torcida rubro-negra, a contratação de Emerson Royal. O lateral direito, que estava atuando no futebol europeu, foi contratado com a missão clara de substituir Wesley, que está de malas prontas rumo a Roma, da Itália. A diretoria do clube agiu rápido para evitar qualquer tipo de lacuna na equipe, especialmente em uma posição tão estratégica como a lateral direita, onde Wesley vinha sendo titular absoluto e com boas atuações. O valor investido na contratação de Emerson Royal é significativo. Estamos falando de uma negociação na casa dos 9 milhões de euros, o que representa, na cotação atual, cerca de 58 milhões e 300 mil reais. Um investimento desse porte demonstra o quanto a diretoria está comprometida com a manutenção da competitividade da equipe. Ao mesmo tempo, a saída de Wesley está sendo encaminhada por um valor ainda maior, aproximadamente 25 milhões de euros, com possibilidade de acréscimos por metas e bônus. No total, essa negociação pode chegar a render mais de 160 milhões de reais ao clube. Ou seja, o Flamengo consegue repor a posição com qualidade e ainda fecha um excelente negócio do ponto de vista financeiro. Agora, o que chama a atenção nesse movimento é que a chegada de Emerson não foi aleatória nem apressada. A contratação teve o aval direto da comissão técnica, liderada por Filipe Luís. Foi ele quem indicou o nome do lateral, analisando o perfil do jogador e entendendo que ele seria a melhor opção disponível no mercado para manter o nível da equipe. A ideia era clara: trazer alguém que estivesse pronto para jogar, com experiência em alto nível, e que pudesse chegar e vestir a camisa sem precisar de um período de adaptação longo. E Emerson Royal se encaixa perfeitamente nesse perfil. É importante lembrar que o jogador tem uma bagagem sólida no futebol europeu. Atuou por grandes clubes e acumula experiência em campeonatos de alto nível, o que sem dúvida pesa a favor nesse momento de transição no elenco. A ideia do Flamengo não é apenas repor uma saída, mas sim manter a consistência técnica e tática do time, algo que vem sendo trabalhado com bastante cuidado desde a chegada de Filipe Luís ao comando da equipe. A contratação de Emerson também reflete uma estratégia que vem sendo adotada pela diretoria: vender bem, mas saber comprar melhor ainda. A saída de Wesley, por um valor expressivo, abre espaço para um reforço qualificado, e ainda gera recursos que podem ser utilizados em outras áreas do elenco. Tudo isso sem deixar brechas, sem correr riscos. E tudo indica que o contrato com Emerson Royal já está nos últimos ajustes para ser finalizado. A expectativa é que ele chegue ao Rio de Janeiro nos próximos dias para iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu. Então, só para a gente recapitular direitinho, Wesley está praticamente fechado com a Roma, em uma negociação que pode ultrapassar os 160 milhões de reais. E para o lugar dele, o Flamengo contratou Emerson Royal, por cerca de 58 milhões de reais, trazendo um jogador experiente, aprovado por Filipe Luís e pronto para assumir a titularidade. É o tipo de movimentação que mostra como o clube está atento e não quer dar brecha para queda de rendimento. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Saúl Ñíguez chegou ao Flamengo com a bagagem de quem rodou pelos principais palcos do futebol europeu. Jogou em clubes gigantes como Atlético de Madrid, Chelsea e Sevilha. Viveu a intensidade da Liga dos Campeões, os clássicos da La Liga e os confrontos mais disputados da Premier League. E justamente por ter esse currículo, por conhecer de perto os bastidores do alto nível do futebol mundial, as palavras dele ao pisar no Ninho do Urubu chamam tanto a atenção. Logo em seu primeiro contato com a estrutura do Flamengo, Saúl não escondeu a surpresa. E não foi qualquer elogio. Ele afirmou, com todas as letras, que o centro de treinamento rubro-negro é comparável ao do Chelsea, um dos clubes mais ricos e bem estruturados da Europa. Isso vindo de um jogador que treinou diariamente em Cobham, o sofisticado CT do Chelsea, onde tudo é de primeira linha, tecnologia de ponta,
campos de padrão altíssimo, alojamentos de luxo e departamentos médicos e físicos entre os mais modernos do mundo. E o mais impressionante é que, para ele, o Ninho do Urubu não fica devendo absolutamente nada. Muito pelo contrário. Ele destacou que, mesmo o Atlético de Madrid, clube que se consolidou como potência nos últimos anos, ainda tem uma estrutura mais modesta se comparada ao que o Flamengo oferece hoje. E isso é algo que precisa ser valorizado. Um jogador do nível de Saúl, que passou por diversas realidades, se disse impressionado com o que encontrou no Brasil. Isso mostra o salto de profissionalismo e de organização que o Flamengo deu nos últimos anos. Na fala dele, fica clara a admiração com o padrão das instalações, desde os alojamentos para os atletas, passando pelos gramados de altíssima qualidade, até os equipamentos de preparação física, de recuperação muscular, os espaços para nutrição e convivência. Tudo no Ninho do Urubu foi planejado e executado para oferecer ao jogador o melhor ambiente possível para treinar, recuperar e evoluir. E isso, na visão de Saúl, se iguala tranquilamente ao que ele viveu na Premier League. Não se trata de gentileza ou empolgação inicial, é a opinião de um jogador que conhece a realidade dos maiores centros esportivos do planeta. Essa comparação com o Chelsea tem um peso enorme. Estamos falando de um clube que investiu bilhões em infraestrutura nos últimos anos. O fato de o Flamengo ser colocado nesse mesmo nível diz muito sobre o projeto do clube, sobre a seriedade da gestão e o cuidado com os detalhes. É esse tipo de estrutura que atrai jogadores de alto nível, que convence atletas experientes a aceitarem um novo desafio, mesmo fora da Europa. E Saúl, ao ver tudo isso de perto, tomou sua decisão com convicção. Não foi uma aposta, foi uma escolha baseada naquilo que o Flamengo construiu com trabalho, investimento e visão de futuro. Enquanto isso, o time em campo segue mostrando força. No mesmo dia em que Saúl fazia seu primeiro tour pelo centro de treinamento, o Flamengo enfrentava o Bragantino e conquistava uma vitória histórica fora de casa. Venceu por 1-0, quebrando um tabu que já durava quase 30 anos sem vencer o adversário como visitante. Foi como se a chegada de Saúl simbolizasse um novo momento. Um reforço desse porte não chega sozinho, ele carrega junto uma energia, uma responsabilidade, acima de tudo, uma confirmação de que o Flamengo está mesmo num patamar diferenciado. E o mais interessante é que, mesmo ainda sem entrar em campo, Saúl já começa a influenciar o ambiente. Ainda em período de adaptação, ele se mostrou ansioso para começar os treinamentos, integrar o elenco e disputar por uma vaga. E sabe que, com a estrutura que encontrou, terá todas as condições para dar o seu melhor. O Ninho do Urubu, para ele, é um ambiente de alto rendimento. Um local onde se respira futebol profissional, onde se treina como nos grandes centros do mundo, e onde os jogadores têm tudo ao alcance para competir em altíssimo nível. A fala de Saúl, mais do que um elogio, serve como um carimbo de validação para o que o Flamengo tem construído. E reforça que, hoje, o clube não está apenas entre os melhores da América do Sul, está, também, em sintonia com os padrões da elite europeia. Quando um jogador com a trajetória de Saúl Ñíguez diz que o Flamengo não deixa nada a desejar para o Chelsea, é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Imagina a cena, 22 de julho de 2025, Rony bate na porta da Justiça do Trabalho pedindo rescisão com o Atlético Mineiro por atrasos em FGTS, luvas e, principalmente, direitos de imagem. Horas depois, acordo fechado, ação retirada, ele volta a treinar, mas a bomba já tinha explodido. O mercado inteiro ficou ligado, e o Flamengo, que fareja oportunidades para o ataque, entrou no radar das especulações. Agora, adiciona um tempero novo nessa história, uma possível troca envolvendo Pedro. O Atlético admite apenas um atraso curto nos direitos de imagem, fala em 2 dias, mas o clima interno ficou estranho. Teve jogador fazendo gesto de bolso vazio no treino, teve notificação chegando na mesa da diretoria. Quando tem dinheiro atrasado, tem empresário ligando para todo lado. E se Rony resolve sair de vez? E se o clube não segura? E quem está do outro lado da linha?
José Botto, o homem do futebol do Flamengo, que monitora o mercado inteiro e não perde um pulo quando pinta a oportunidade. E Botto já teria mapeado, uma troca pode ser a chave para diminuir custos e acelerar um acordo. Aqui entra a especulação forte. Primeiro, o Flamengo quer um atacante que entregue intensidade, mobilidade e decisão, não é segredo. Segundo, Pedro, apesar de decisivo, vive uma fase de altos e baixos e já teve ruídos internos. O Galo, por sua vez, pode enxergar no Pedro um 9 clássico para dar peso ao elenco, enquanto o Flamengo receberia um Rony com mais correria e pressão alta, perfil que Felipe Luiz vinha pedindo nos bastidores. Uma operação de troca, mais alguma compensação financeira de um lado ou do outro, agrada por um motivo simples: reduz exposição de caixa. Em vez de pagar 40, 50 milhões de uma vez, negocia-se valores, parcelamentos e salários dentro de um pacote que equilibre a equação para os dois clubes. Não existe proposta, não tem documento circulando, ninguém confirma conversa oficial. Mas existem telefonemas que ninguém assume, encontros casuais em aeroportos, almoços discretos e perguntas informais do tipo: quanto vocês valorizam o Pedro hoje? E quanto o Rony custa para vocês? A matemática começa: idade, salário, tempo de contrato, gatilhos de produtividade, bônus por metas. Tudo isso entra na conta. E quando os dois lados acreditam que podem corrigir o momento do atleta do outro, a chance de negócio cresce. Lembrando, Rony chegou ao Galo em fevereiro de 2025, contrato de 3 temporadas. Depois de quase ir para o Catar, Pedro tem contrato longo no Flamengo, mas já demonstrou incômodo com críticas e especulações sobre postura. Num cenário de nova turbulência financeira em Belo Horizonte, ou se a relação Rony-Atlético voltar a balançar, José Botto pode transformar uma simples sondagem em movimento real. Do outro lado, se o Flamengo entender que é momento de renovar o ataque e ainda economizar, a troca vira uma arma pragmática. Por enquanto, é rumor. Bastidores, fumaça, nenhum papel assinado. Mas a história do futebol brasileiro ensina: quando a fumaça não dissipa rápido, é porque alguma brasa segue acesa. Hoje é sussurro, amanhã pode ser notícia bombástica. A torcida rubro-negra já imagina: Rony no Maracá, correria para cima da zaga, aquele sprint no fim do jogo. Enquanto isso, a cabeça do atleticano pode viajar: Pedro com nossa camisa, definindo o clássico, sendo referência na área. A verdade é que uma troca desse porte depende de muita engenharia financeira e, principalmente, de vontade dos dois atletas. Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.